Olá, crianças! Estamos aqui, para mais uma aula. A semana já começou, hoje é dia 10 de agosto e hoje é terça-feira. E nós teremos aulas de língua portuguesa, matemática no livro, ciências também no livro, tudo no livro de vocês. Já peguem o material e vamos ouvir a nossa história de hoje. Historinhas da Pitty. E ela começa assim. Às vezes eu fico meio bobo. Às vezes eu fico com medo. Às vezes dá vontade de plantar bananeira. Às vezes dá vontade de ler um livro debaixo das cobertas. Às vezes eu me sinto sozinho. Às vezes dá vontade de comemorar meu aniversário, apesar de não ser hoje. Às vezes eu me sinto corajoso. Às vezes dá vontade de ficar na janela o dia todo. Às vezes dá vontade de dançar. Às vezes dá vontade de ficar de mãos dadas com um amigo. Às vezes dá vontade de brincar na lama. Às vezes eu acho que estou com dor de barriga. Às vezes eu fico de mau humor. Às vezes dá vontade de ficar na banheira o dia inteiro. Outras vezes dá vontade de ir acampar com o meu cachorro. Às vezes dá vontade de chorar. Em outras dá vontade de inventar alguma coisa diferente. Às vezes dá vontade de gritar bem alto. Outras de comer pizza no café da manhã. Às vezes dá vontade de ficar todo arrumado ou de beijar um leão marinho. Você pode sentir vontade de fazer muitas coisas, mas não guarde esse sentimento só para você. Compartilhe suas emoções com quem você ama. Com amor, Todd. A nossa historinha foi um recadinho aí, pra gente não guardar nossas emoções, a gente falar com a pessoa que a gente ama, a gente falar o que a gente está sentindo, isso é muito importante, Então vamos à nossa aula de hoje. Então no livro, de português, vocês vão pegar lá na página. Vocês lembram aquele dia que a gente fez a leitura desse texto? Então nós lemos o texto, nós falamos, da minhoca que colocou a cabeça e o rabo, para fora, e os dois passarinhos, A gente vai ler de novo essa história para a gente fazer agora uma interpretação dessa história. Então vamos ler? Então, a minhoca e os passarinhos, esse é o título do texto. Era uma vez, 3 pontinhos, é porque continua. Uma minhoca que botou a cabeça de fora para tomar ar e deixou o rabo aparecendo do outro lado do buraco. De repente, surgiram 2 passarinhos, um pela frente, o outro por trás. Um agarrou a cabeça da minhoca com o bico, o outro agarrou o rabo e cada um achou que fez um bom negócio. Cada um puxou o máximo que pôde para o seu lado. E a minhoca foi se esticando toda. Em qual bico ela iria ficar? Furiosos, os 2 passarinhos começaram a se agredir e, entre tapas e bicadas, acabaram largando a presa, que tratou de escapulir. Adeus, gostosa minhoca. Tem aqui até o significado de escapulir, que é escapar, fugir, Então, esse foi o texto que a gente leu, falando, sobre a minhoca. Os passarinhos conseguiram pegar a minhoca? Não, Porque a confusão lá deles, estica aqui, estica ali, ela acabou escapando. Então, agora vamos lá na página, agora é na página 98, que a gente vai fazer o comentário sobre esse texto aí. Então, número 2, responda. Letra A. O final da história surpreendeu você? Por quê? Como que terminou a história?
né? Terminou, a minhoca conseguiu escapulir. Você esperava que isso acontecesse quando você pensou na história? Eu mesmo pensei que não, pensei que a minhoca ia ser comida pelos pássaros, né? Mas, no entanto, ela conseguiu escapulir, né? Devido à confusão dos dois lá, os dois começaram a brigar e a minhoca, ó, né? Pulou fora. Agora a letra B. Você acha que as histórias com finais inesperados são mais interessantes? Por quê? Essa resposta aqui é bem pessoal. Uns vão achar mais interessantes, outros não, né? Isso aí depende muito, né? Eu acho mais interessante. Por quê? Porque a gente não está esperando acontecer isso, né? Então isso aí chama a nossa atenção. A gente pensa no final e na verdade acontece outro. Mas isso aí é a opinião de cada um. Agora a letra C. O texto é escrito em versos ou estrofes como um poema? O que vocês acham? Ele é em versinhos, em estrofes? Não, ele não é escrito igual um poema, né? O poema ele tem estrofe, aqueles pedacinhos, né? E as estrofes é aquele pedacinho que tem, né? No poema. E tem rima também, esse texto aqui não tem rima. Então ele não é um poema e nem é escrito em versos ou estrofes. Verso é cada linha, né, da estrofe, a estrofe é cada pedacinho lá que tem em poema. Agora número 3. Você leu um conto. Ah, tá vendo? Esse aqui é um conto, não é um poema. Contos são narrativas curtas e com poucos personagens que participam da história. Geralmente, iniciam apresentando o ambiente e os personagens. Em seguida, aparece uma situação problema. Depois, um momento de maior tensão, seguindo da resolução do problema. Então, isso aqui ó, é a forma que é um conto, tá vendo? Ele explicou tudo, ó. Inicia apresentando o ambiente, os personagens, depois aparece a situação problema, depois o momento de maior tensão e depois a resolução, como aconteceu nesse aqui. Agora a pergunta: quem são os personagens do conto? Quem são os personagens? Quem é que participa daquela história lá que a gente ouviu? São os passarinhos e a minhoca, né? Então, aí vocês podem pausar para vocês escreverem. Depois vocês voltam e façam a correção. Então, né? Quem são os personagens do conto? É uma minhoca e 2 passarinhos, né? Eles que participam da história lá. Número 4. Quem conta a história do conto é chamado narrador. Marque a alternativa adequada. No conto, a minhoca e os passarinhos, o narrador participa da história como personagem. Quem está contando a história é um personagem da história? Não, né? Agora o outro. O narrador apenas observa a história, não é personagem. Sim, ele apenas observa e conta a história. Então é essa aqui, a alternativa, segunda alternativa aqui, né? Agora número 5. A história começa com a minhoca tranquila, com a cabeça e o rabo de fora. O que acabou com essa tranquilidade? O que acabou com essa tranquilidade? Foi a chegada de 2 passarinhos, não foi? Então aí agora vocês pausam, escrevam e voltam para corrigir. Deixa eu te explicar já a segunda, que a gente já faz as duas. Vocês já pausam, faça as duas. Sublinhe no texto a seguir, porque esse a seguir é esse que está aqui, a expressão que marca que algo inesperado vai acontecer. Algo inesperado, ou seja, que a gente não estava esperando. Ó, de repente,
surgiram 2 passarinhos, um pela frente, o outro por trás. Qual será que é a expressão, a palavra aí que indica que o que aconteceu foi sem esperar? O que aconteceu, né? Ali, qual é a palavra que explica isso? Aí vocês vão sublinhar, depois vocês voltam e corrigem tudo junto aqui com a tinta. Então, né, vamos corrigir agora. Então, o que acabou com essa tranquilidade? Com a tranquilidade da minhoca, que estava com a cabeça de fora e a cabeça e o rabo de fora. Então, o que acabou com essa tranquilidade? Ó, a tranquilidade, a tia começou aqui e terminou aqui, por isso que ela pôs esse tracinho aqui, para indicar que a palavra continua aqui embaixo, né? Não coube lá no espaço. Foi o aparecimento de 2 passarinhos querendo devorá-la. Passarinhos, a tia também fez a mesma coisa, tá vendo? Pôs o tracinho e continuou embaixo, porque não coube aqui no espaço. Então, foi os 2 passarinhos querendo devorar a minhoca que estava lá toda tranquila, né? Agora, esse sublinhar no trecho a seguir, a expressão que marca algo inesperado. Algo inesperado é de repente, ou seja, sem esperar, de repente. Ninguém estava esperando. Então, essa expressão de repente indica que algo foi inesperado, que a gente não estava esperando. Então, assim, nós encerramos a nossa aula de português e iremos agora para a aula de matemática. Então, agora vamos à nossa aula de matemática, né? No livro de matemática, nós vamos pegar na página 110. Então, nós vamos continuar, né, com o trabalho com o material dourado. Eu creio que, né, você já tenha fixado isso aí, né? Então, a atividade número 5. Observe as caixas e responda as questões. Contém 200 lápis. Então, a verde aqui, ó, contém 200 lápis. Então, 200 lápis é 2 placas, né? Aqui, essa azul contém 15 lápis. E essa amarela contém 10 lápis. Então, tem 3 tipos de caixa de lápis. Letra A. Quantos lápis há na caixa verde? Então, quantos lápis tem na caixa verde? Tá aqui, ó, 200 lápis, né? Então, 200 lápis. Ó, 200 lápis. Agora a letra B. Quantos lápis há na caixa azul? Na azul tem 15 lápis. 15 lápis. Então, 15 lápis na caixa azul. Agora a letra C. Quantos lápis há na caixa amarela? Agora na amarela são 10 lápis. Letra D. Quantos lápis há no total? Ixi, agora ficou difícil. Será que ficou? Então, ó, 200. Mais 15. Quanto que é 200 mais 15? 215, não é? Então, 200 mais 15, 215. Mais 10. 15 mais 10, quem sabe? Vocês conseguem fazer aí? Eu creio que vai conseguir, né? Ou então vocês podem juntar, ó. 15 mais 10 são 25, não é? Ó, 10 mais 10 é 20. 10, 5, então 25. Aí mais 200, 200 mais 25 vai dar 225. Então, 225 lápis. Então, vocês viram aí como somar? Então, vocês colocam a criatividade de vocês aí, como vocês acham mais fácil para somar. Né? Eu posso somar 200 mais 15, 215, mais 10, 225. Ou então, posso juntar os dois, ó, 15 mais 20, 25, mais 200, 225. Agora, número 6. Complete as lacunas para descobrir qual número está representado em cada caso. Aqui, ó,
tem 2 placas. Então, a outra está aqui, 200. Mas, agora vamos ver os cubinhos aqui. 1, 2. É a barrinha, né? A tia falou cubo é esse aqui, né? A barra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui tem 8 barras. Então, aí, quantas barrinhas tem? Então, são 8. Então, se é 8 barrinhas, aqui no cada uma não é 10? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, 80, 200 mais 80, mais 1, 2, 3, 4 cubinhos. Então, 200 mais 80 mais 4, quanto que vai dar? 284. Conseguiu entender? Acertou? Espero que sim. Agora vamos ver a letra B. A letra B. Aqui, primeiro eu vou juntar as placas, né? 1, 2, 3. Então, 100, 200, 300. Então, eu tenho 300. Agora, vou ver aqui na barrinha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Então, 50. Então, 300 mais 50. Agora, vamos ver os cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cubinhos. Então, agora a forma de somar aqui, vocês podem fazer. Eu posso somar 300 mais 50, 350 mais 17, 367. Ou então eu posso somar 50 mais 17, aqui vai aumentar 1, não é? Então vai ficar 67, porque aumentou 17. Então 50 mais 17, 67. Mais 300, 367. Então aqui a gente já vai ter que aprender mesmo a contagem de 10 em 10. Então é importante vocês treinar a contagem de 10 em 10, porque agora já vai ficar um pouquinho mais complicado quanto a isso. Vocês viram aqui, Então 50 mais 17 é 67. Então aumentou, a contagem está indo de 10 em 10, né? Está aumentando 10, aqui no caso aumentou 17, mas aí eu tenho que lembrar que aumenta, que era 50, se é mais uma dezena vai ficar 60, então é 67. Ou então eu posso somar 300 mais 50, 350, mais 17, 367. Agora, vocês pausam o vídeo e tenta fazer isso aqui sozinhos, né? Pelo menos tenta aí. Se não conseguir, vocês voltam para fazer a correção aí com a tia. Então, vamos ver se vocês acertaram. Aqui eu tenho 5 placas. Então, 100, 200, 300, 400, 500. Tá vendo aí? 500. Agora, aqui na barrinha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, na barrinha eu tenho 100. Agora, no cubinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 cubinhos. Então, 500 mais 100, 600, não é? Mais 12, 612. Tá vendo? Esse é mais fácil, né? 500 mais 100, 600. Mais 12, 612. Então, ficou mais fácil aí. Então, aí, nós encerramos a nossa aula de matemática. Vamos agora para a aula de ciências. Então, agora vamos para a nossa aula de ciências. No livro, lá na página 42. Então, vamos, o capítulo 4. Vamos começar um novo capítulo, né?
Os animais são diferentes. Agora nós vamos falar sobre os animais. Observe o ambiente representado abaixo. Tá vendo aí, né? Ó, tem alguns animais, aí tem, né, o mato aí, ó, as águas, né? Tem alguns animais, tem a rã, tem o peixe, tem uma rã também, né? Um pássaro, uma cobra. E tem, que animal é esse? É um lobo, né? Parece que é um lobo. Então aqui, com a ajuda dos colegas, descubra todos os animais representados na imagem. Então isso aqui é só oral, né? Que nós vamos falar. Então quais são os animais representados na imagem? Então tem a rã, né? O peixe, o pássaro, a cobra e o lobo. Aí a primeira pergunta, qual é o nome do animal que salta? Que salta? Tem aqui, né? É a rã, né? E do animal que voa? É o pássaro que está aqui. E qual é o animal que nada? É o peixe. E o que rasteja? É a cobra. Agora o outro. Observe a imagem a seguir. Qual animal da ilustração acima pode ter passado por esse local? Aqui, tá vendo? Ó, o que ele deixou aí? Então, qual que é o animal que passou por esse local? Vocês sabem? Com certeza é o pássaro, né? A gente está vendo aqui, ó, pelas pegadas e pelas penas que deixou cair aí, né? Ó, pena azul. Como você descobriu? Como você descobriu? Observando cada coisa aí, né? O rastro do animal, os vestígios das penas que ele deixou cair. Então, é isso aí que ficou claro que é o pássaro que passou por aqui. Então, agora vamos para outra página. Então, na outra página, cobertura do corpo. A gente vai falar da cobertura do corpo dos animais. Os animais podem ser muito diferentes uns dos outros. Cada um pode ter, por exemplo, o corpo coberto por estruturas muito diversificadas. Veja as fotos a seguir. Então, primeiro aqui, os jacarés, como o jacaré do Pantanal, tem placas duras, o corpo dele é coberto por placas duras. Agora aqui, os caracóis, como o caramujo vermelho, tem conchas, então aqui ele é coberto por uma concha, né? Uma concha que é um pouquinho dura também. Os lobos, como os lobos guarás, têm pelos, já o lobo já tem pelos, né? Tem o corpo coberto de pelos. As aves, como o saí azul, tem penas, as aves já têm penas, né? Os peixes, como o cará, tem escamas, o peixe já tem o corpo coberto de escamas. E as rãs, como a rã arborícola europeia, tem a pele lisa, assim como os sapos. Então, cada um tem o corpo coberto de forma diferente. Então, eles são diferentes, né? A forma de que o corpo é coberto. Então, isso aí é só para a gente aprender, né? Como os animais são diferentes. Aqui está falando da cobertura do corpo. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Ó, lembra sempre, você é incrível, né? Você tem que se valorizar, porque cada um de nós somos especiais. Ó, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.